Olá, sétimo ano, bom dia para vocês, tudo bem com vocês? Então, iniciaremos mais um tema. E esse tema que nós iremos iniciar no dia de hoje, ele está contido na apostila do volume 2 de artes. Sei que ainda não chegou a apostila para vocês, mas o material encontra-se disponível na plataforma em materiais didáticos, tá? Como eu não sei, não tenho uma previsão certa de quando vai chegar os materiais impressos, eu darei prosseguimento. E o que eu fiz nos slides? Coloquei os mais diretivo possível dos assuntos que serão apresentados. E como eu sempre posto o slide também na plataforma, então vocês não deixarão de ter o material. A única coisa que eu não consigo estar passando as questões da apostila hoje mais efetivo, porque eu vou dar um tempo até para vocês verificarem se todo mundo está com o material na plataforma certinho. Depois disso, vocês vão olhando no computador e depois vocês passem a pôr a questão para o caderno. Então, vamos lá. As danças populares do Brasil. Vamos ver. Como vocês já sabem, a dança é uma linguagem corporal e, como meio de expressão, ela faz parte da história da humanidade, assim como a música, o teatro e as artes visuais. Ao observarmos as raízes musicais do Brasil, nós vemos que ela é formada por 3 pilares. Ela pega um pouquinho da cultura indígena, um pouco da cultura africana e um pouco da cultura europeia. Então, antes das danças nacionais terem sido trazidas pela cultura europeia no século XX, traços delas já estavam aqui no Brasil. As danças populares, elas surgiram no Brasil bem antes dos portugueses chegarem por aqui. Para a nossa sociedade, a dança é realizada em ambiente como nos teatros. A dança para as sociedades indígenas é expressa no dia a dia, como nos rituais, nos momentos fúnebres, na realização das curas, dentre outros contextos que ocorrem na tribo indígena. A dança ela tem a função de aproximar os homens da natureza com a utilização do corpo. Os pés e as mãos são usados na ordenação rítmica das danças indígenas, formando assim os ingredientes que compõem a dança popular brasileira. Como ela foi passada de geração em geração por meio das coreografias, especificamente de cada tribo, porque cada tribo tinha a sua peculiaridade, as danças populares têm muitos traços rítmicos e corporais provenientes lá de trás da dança indígena. Os principais componentes da dança brasileira são: o que precisa ter para a dança brasileira? O dançarino, o ritmo, o figurino e a coreografia. As danças indígenas é um dos pilares das danças brasileiras e elas podem ser realizadas por um único indivíduo ou por um grupo e, com raras exceções, no Alto Xingu, que é um exemplo, elas são realizadas em pares. São usados símbolos mágicos, totens, amuletos, imagens e vários instrumentos musicais e guerreiras em danças que são voltados para o lado religioso. Nas danças brasileiras, as características indígenas elas estão presentes. Por exemplo, vocês já notaram quanto que tem de característica indígena num desfile de escola de samba? Embora o samba tenha sido trazido pelos povos africanos em um desfile carnavalesco,
também observamos elementos das danças indígenas. Em muitas danças indígenas e no carnaval, são usadas máscaras que cobrem todo o corpo e servem para disfarce. Entre alguns rituais e danças indígenas mais conhecidos estão o toré e o Guarupi. Alguém já ouviu falar sobre? Vai ter toda na apostila, gente, tem todo o ritual dessas danças, todos eles descritos. Eu vou só falar assim muito rapidamente. Opa, apareceu um negócio aqui, perdão. Eu vou falar só muito rapidamente, gente, do que se trata o toré e do Guarupi. Mas aí, quando chegar a apostila ou quando vocês abrirem a plataforma, vocês podem verificar lá com mais as peculiaridades de cada um, ok? Então, o toré, ele apresenta variações de ritmos e tons e ele depende de cada cidade. Você viu que ele é feito com esse bambu aí? Esse bambu, ele tem uma finalidade específica na dança. A Guarupi, esse nome, não sei se vocês sabem, mas Guarupi é uma árvore sagrada. Não sei se vocês já ouviram falar, ou já estudaram isso em alguma parte da cultura indígena. Tem até aqui, não sei se dá para vocês observarem bem na foto, a árvore, o toco da árvore ali. E ele é um ritual de reverência aos mortos. E essa dança é típica lá do Alto Xingu, ok? É só um resuminho, porque tem muita peculiaridade, tá, gente? Mas na apostila tem descrevendo tudo certinho. Uma referência muito importante nas danças típicas brasileiras é o continente africano, como a gente já conversou. As danças africanas, como as indígenas, elas contavam a história, a religiosidade e a tradição do povo africano. Então, quando os escravos foram transportados para a colônia portuguesa, eles trouxeram consigo as tradições africanas, principalmente dos povos Bantu, Yorubá e Congo. Como ocorreu uma conversão forçada e foi necessária uma adaptação cultural às tradições, rapidamente se sincronizaram em distintas práticas afro-brasileiras de música e dança. Então, quando houve adaptação, foram aparecendo outras. Um exemplo desses é o candomblé, que é uma seita espiritual de origem africana, e ele é vasto e diversificado. Tem também a capoeira e o maculelê, que eles tinham como finalidade o canto do trabalho agrícola, e a dança da capoeira e do maculelê, ela é baseada em artes marciais. Gente, também na apostila tem todos escrito o rito do candomblé, o do maculelê, capoeira e maculelê também. É porque senão a aula fica muito extensa. As danças que tinham maior variedade de nomes e variações diferentes, elas incluíam o batuque e o coco. Dominante no centro-sul do Brasil, o batuque, essa dança ela possui influências angolanas e congolesas e é dançada na posição tão umbigada. Alguém já viu? Essa dança você praticamente não, você dança ela batendo um umbigo com o do parceiro. Não sei se alguém já chegou a ver. 3 danças são originadas das danças africanas e foram ressignificadas pelos negros escravizados aqui no Brasil. Então, a origem dessas 3 aqui embaixo, elas vieram lá da África, mas chegou aqui no Brasil e teve a sua versão, que é o maculelê, o lundu e o maxixe. Maculelê.
Gente, eu só fiz um apanhadinho do pouquinho do que é o maculelê, mas na apostila tem todo ele descrito, tá ok? Maculelê é uma dança de luta simulada que é dançada dentro de uma roda. Vai batendo as madeiras. Não sei se vocês já chegaram a assistir uma dança dessa. É muito bonita. A lundu. Ela foi um dos primeiros gêneros de música e de dança trazidos pelos próprios africanos aqui no Brasil. E ela foi introduzida na cultura brasileira durante o século XV e devido ao lucrativo comércio de escravos do Atlântico. Essa dança aqui que tá todo mundo meio embaralhado aí no local, ela é um avô distante do ritmo do sincopado do samba. Então, ela tem um parentesco aí com o samba. O machixe é uma dança que surgiu concomitante com o choro. Como uma dança que se tornou popular, inclusive nas cortes europeias. O machixe ele causou uma impressão especialmente forte com seu estilo de dança de salão. Tem mais detalhadinho como eles funcionam, tá? Existem milhares de danças brasileiras e também, muitos dramas que são produções teatrais populares brasileiras, que traçam histórias de cavaleiros da Idade Média. Tem origem portuguesa, essas danças foram modificadas por séculos e até hoje elas ocorrem aqui no país, tá? Essas danças são organizadas em 4 grupos: os reisados, as cheganças, os pastorios e os ranchos. Reisado, ele consiste em uma série de 24 peças folclóricas, das quais a mais popular é o Bumba Meu Boi. Essa trama, gente, ela gira em torno dos infortúnios do prêmio que um rico pecuarista procurou arduamente para melhorar seu rebanho. As Cheganças, ela é uma peça folclórica realizada durante a temporada de Natal. Ela aborda a chegada pelo Mar dos Mouros, sua derrota e seu eventual batismo pelos cristãos. Pastoris começou conforme uma performance de canções de Natal, em frente ao presépio, em preparação para a missa de meia-noite. Hoje, os pastoris é um evento secular. Os foliões da rua desfilam em linhas paralelas, chamadas vermelhas e azuis, e cada linha tem os mesmos caracteres. O professor, a Diana, o lindo anjo, o cigano, o velho, um comediante, a estrela do norte, o Southern Cross, entre outros. As pastoras cantam e tocam pandeiros, acompanhados de violões, de um instrumento de sopro-solo. Os ranchos, história de amor solenes e românticas encenadas por dançarinos ao ritmo de uma marcha. Esse tipo de dança está entre as formas mais primitivas de carnaval, celebradas no Rio de Janeiro. Novos ranchos eram inscritos todos os anos e os grupos de dançarinos que representavam vários distritos do Rio os realizavam. Eles competiam por reconhecimentos e prêmios e se tornaram os precursores das escolas de samba de hoje. Olha só. No mais, hoje eu já falei demais e agradeço muito a atenção de vocês. Se ficou alguma dúvida em relação ao tema, por favor, pode estar me perguntando que eu estarei pronta a respondê-los, ok? No mais, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!